Olá, pessoal, bem-vindos. É um prazer que eu aceitei esse convite para falar um pouquinho com você sobre a importância da educação financeira no contexto da Covid. Então, a educação financeira já é um termo muito usado e debatido há muitos anos, mas desde o ano passado, quando houve a pandemia, a gente teve uma emergência, então teve uma necessidade de falar mais sobre a educação financeira. E o propósito principal dessa minha fala vem justamente com o intuito de falar da importância da educação financeira, não só dentro daquele tema de finanças pessoais, que também é muito mais comumente debatido, mas também a importância da educação financeira numa gestão empresarial. Então, hoje a educação financeira ela se torna essencial em todos os âmbitos da nossa vida. E eu vou trazer aqui para vocês uma proposta de pilares de educação financeira. Vou trazer uma proposta de como trabalhar cada um desses pilares e o quanto esses pilares pode ajudar vocês a melhorar tanto umas finanças pessoais quanto a gestão financeira e o quanto dentro desse contexto de Covid cada vez é mais importante a gente falar sobre isso. Olhando sempre um contexto de bem-estar, bem-estar geral, bem-estar financeiro. Então, a educação financeira ela vai muito mais, ela vai além do que o sentido de simplesmente planejar, organizar as minhas finanças. E sim, no momento em que eu tenho uma situação financeira que está organizada, isso vai gerar uma sensação de segurança, vai reduzir o meu estresse e, consequentemente, melhorar o meu bem-estar dentro das minhas gestões. Então, vamos lá para começar. Quem sou eu? Eu sou a Fred Net. Então, coloquei aqui meu canal do Instagram para quem quiser me acompanhar um pouquinho. Eu tô aqui, topei esse convite para falar com vocês, porque eu amo esses temas, amo o tema de finanças, o tema de marketing, inovação, lifestyle. Gosto de trabalhar esse contexto de educação financeira sempre num âmbito global, num âmbito olhando todos os aspectos da nossa vida e não olhando uma gestão financeira particular ou dentro de um contexto específico. Então, o meu objetivo é sempre falar sobre finanças, sobre educação financeira, olhando tudo o que está acontecendo ao nosso redor, olhando tendências e olhando diferentes comportamentos que a gente vem tendo. E dentro disso, o que é a educação financeira? Então, a educação financeira, ela vem num sentido de 4 dimensões. Então, hoje a educação financeira, ela envolve muito além do que um simples conhecimento financeiro. Então, conhecimento financeiro é eu ter conhecimento básico sobre questões de juro, inflação, eu compreender um juro composto quando eu faço um empréstimo, uma dívida. Mas a educação financeira ela é um conceito muito além. O que envolve uma educação financeira? É além de eu ter esse conhecimento financeiro básico, eu conseguir aplicar isso, é eu ter um comportamento e uma atitude saudável com o meu dinheiro. Então, eu conseguir alinhar as minhas crenças, minhas normas dentro de um comportamento financeiro saudável e eu também ter uma relação com o dinheiro de forma saudável. E quando eu falo relação com o dinheiro, seria o o dinheiro significa na minha vida, qual o sentido do dinheiro, da moeda dentro da minha vida. Para que a gente trabalhe, então, a educação financeira dentro desse contexto, eu gosto de trabalhar dentro dessas 4 dimensões ou desses 4 pilares. As 3 primeiras dimensões que estão em cima são aquelas dimensões mais básicas, do ganhar, gastar, consequentemente poupar, então quando eu ganho mais do que eu gasto, o investir, que é quando eu aloco essa poupança, essa renda que eu não consumi para o mercado financeiro, para aplicações. E aqui eu venho com outro pilar que eu estou trabalhando muito há mais de 2 anos, que é o pilar do doar. Então, o doar, sim, ele pode ser caracterizado como uma dimensão da educação financeira, porque ele trabalha questões muito mais psicológicas e já é comprovado cientificamente que esse tipo de ação, esse tipo de atitude muda a minha relação com o dinheiro e, consequentemente, também gera um aumento no bem-estar financeiro.
E gerando esse aumento no bem-estar financeiro, eu acabo retroalimentando esse meu comportamento financeiro. Então, eu consigo ter cada vez mais atitudes saudáveis financeiramente, consigo melhorar a minha rotina de gastos, de ganhos, para alinhar com essa poupança, com esse investimento, e, consequentemente, eu acabo tendo um bem-estar financeiro melhor. Então, o meu objetivo é trazer esse contexto da educação financeira num sentido muito mais amplo. Então, a educação financeira não é só o poupar e o investir e ganhar dinheiro e técnicas de investimento, e sim olhar a educação financeira como uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. E essa mudança de comportamento, mudança de atitude, dentro desse contexto de Covid. Por quê? O contexto do Covid, da pandemia, ele trouxe diferentes tendências no mundo global. Então, tendências de formas de trabalho, tendências de formas de consumo, tendências de formas de oferta de produtos e serviços no mercado. E a gente sabe que grande parte dessas tendências que vieram ou que se aceleraram em função desse contexto de pandemia são tendências que vão ficar. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma tendência de comportamento de consumo das pessoas consumirem muito mais pelo e-commerce, ele tende a ficar. Então, não que eu não vá mais na loja física, mas a tendência de eu ter gostado desse instrumento de comprar num site ou numa rede social e receber em casa, isso traz um comodismo, reflete numa mudança de comportamento que gera diferentes tendências para todos os segmentos do mercado. Então, todos esses pilares da educação financeira, trabalhados de maneira conjunta e dentro desse novo contexto de mudança de comportamento, eles são extremamente essenciais para quem busca otimizar o seu bem-estar financeiro, o seu comportamento financeiro. Então, dentro do primeiro pilar, ganhar. A gente sempre se pergunta, se eu falo em ganhar, como ganhar? Então, dentro de qualquer negócio, ou até na nossa vida pessoal, um dos lemas é, quanto mais eu ganhar, melhor. E a gente se questiona, mas como eu vou ganhar mais? Então, primeiro ponto, olhar sempre fontes de receita e precificação. Então, é super importante que eu entenda meu mix de produtos, entenda margem de contribuição, entenda CMV, entenda qual que é a minha distribuição ponderada da minha receita. Então, dentro de cada categoria de produto que eu comercializo, o quanto realmente eu tenho de ganho para cada um deles. A minha precificação ela foi feita de maneira correta, de maneira condizente com o meu mercado, com o meu consumidor. Eu preciso muito enxergar quais as melhores técnicas dentro do meu negócio, dentro do meu segmento de engajamento, retenção e captação de clientes. Então, muitas vezes eu busco captar novos clientes, mas eu engajar e reter meus clientes é muito mais importante, pode me gerar um resultado muito maior e não exige daqui a pouco um investimento tão alto quanto a captação. Eu devo identificar, será que a minha estratégia de precificação está correta? Será que dentro do mapa de mercado, frente aos meus concorrentes, eu me posicionei da maneira correta? E será que eu estou conseguindo comunicar da forma correta a minha proposta de valor para o meu segmento, para o meu público-alvo? Então, muitas vezes, a forma de comunicação ela pode também impactar num ganho maior. E os concorrentes, como é que eles estão operando, então, frente a essas novas tendências? Será que os concorrentes se adaptaram ou não? Será que eu estou acompanhando essas novas tendências? Então, esse primeiro pilar, ele é extremamente essencial de forma para que vocês enxerguem novas formas de agregar valor. Ou, para não falar novas formas de agregar valor, é como eu posso agregar valor ao meu negócio. E eu agrego valor no meu negócio aumentando receita. E como é que eu aumento receita? Ou aumentando demanda, que seria a quantidade vendida, ou aumentando meu preço de venda. Então, todos esses itens que eu apresento aqui, eles têm a ver ou com o aumento de demanda, por exemplo, engajamento, retenção e captação, ou se não com uma revisão, uma identificação, se a precificação foi feita de forma correta
ou não, se eu estou cobrando no valor correto junto ao mercado, aquele produto que eu estou comercializando. Nosso segundo pilar, o pilar do gastar. Então, se ganhar, eu preciso ver como eu vou gerar mais dinheiro. O gastar, eu preciso ver onde eu estou gastando dinheiro, no que eu estou gastando dinheiro. Então, para onde está indo todo aquele desembolso de caixa que eu estou tendo. Como é que eu identifico o que eu devo gastar? Então, a gente sabe que nenhuma operação ela vai ter gasto zero. Então, o importante para uma operação é o resultado. E o resultado, ele é o somatório do que eu ganhei menos o somatório do que eu gastei. No momento em que eu tento otimizar os meus ganhos, eu tento aumentar os meus ganhos, eu preciso também minimizar os meus gastos. E como é que eu faço essa minimização ou essa redução de gastos? Então, controle de fluxo de caixa é extremamente importante. Olhar questões como prazos médios, qual que é o período de tempo que vocês têm, tanto para estocagem quanto para receber, qual que é a quantidade de dias que um fornecedor dá para vocês fazerem um pagamento. Por que essas informações são importantes? Porque um fluxo de caixa, ele auxilia vocês a mensurar de forma correta uma necessidade de capital de giro e, consequentemente, olhar reservas de emergência que, eventualmente, eu preciso ter dentro de uma operação. E essa necessidade de capital de giro, ela é extremamente essencial para qualquer operação. Então, a gente viu no contexto de pandemia o quanto aquelas empresas que estavam preparadas financeiramente, ou seja, que tinham essas reservas, que tinham controles financeiros, elas conseguiram sobreviver de forma melhor à pandemia. Eu preciso ter um equilíbrio do gasto fixo e variável, então eu preciso sempre enxergar o que é meu gasto fixo, que é aquele gasto que eu vou ter independente de produção ou de venda. Então, o gasto que eu preciso ter para manter a minha operação, minha empresa funcionando. E o gasto variável é aquele gasto diretamente relacionado ao que eu gasto para produzir, para comprar e revender. Tem muitas vezes, está muito relacionado com o custo de compra de matéria-prima, o custo de compra de produto para revenda. Então, eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso enxergar esses valores para conseguir calcular outros indicadores importantes, como ponto de equilíbrio, margem de contribuição. Então, toda a gestão do fluxo de caixa é extremamente essencial nessa etapa. Claro que nos ganhos também, mas principalmente nos gastos. Dica importantíssima, todo mundo já deve ter ouvido falar, mas muitas vezes o micro e pequeno empreendedor ou até empresas maiores, empresas familiares, tendem a cometer o grande erro de misturar as finanças pessoais e empresariais. E aqui é uma das maiores dicas de gestão financeira. Eu preciso separar finanças empresariais das pessoais, desculpa. Por que eu preciso separar? Porque no momento que eu não separo e eu estou em ambas contas no vermelho, eu nunca sei se daqui a pouco eu, Fred, individualmente eu estou fazendo compras compulsivas, estou gastando mais do que eu deveria, ou se daqui a pouco a minha margem de contribuição, meu resultado está dando um valor negativo. Então, no momento em que eu consigo separar as contas, consigo ter um controle separado, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, eu consigo enxergar melhor a minha situação financeira. Então, dica importantíssima, nunca misturar PF com PJ, pessoa física com pessoa jurídica. Então, feito isso, vamos supor, eu consegui fazer uma maximização de ganhos, consegui trabalhar super bem meu pilar 1, revi minhas posições estratégicas, revi minhas posições de marketing, consegui trabalhar bem com ações relacionadas ao relacionamento com o meu cliente. Fui para uma análise de fluxo de caixa, consigo ter um controle, uma necessidade de capital de giro, consigo ter uma reserva de emergência, estou conseguindo fazer aquela separação, eu vou para o meu terceiro pilar. Por quê? No momento em que eu ganho mais do que eu gasto, eu gero uma poupança. E a poupança em gestão financeira a gente chama de parcela de renda não consumida, aquele superávit que eu tenho. Quando eu tenho um superávit mensal, anual, esse valor ele deve ser investido, porque se eu não investir,
eu posso ter uma perda do valor da moeda em função da inflação que a gente tem. Então, dinheiro parado, ele é uma perda, porque eu tenho perda no poder de compra da minha moeda. Então, eu devo investir esse recurso. Mas o terceiro pilar de investimento, ele precisa ser muito trabalhado na questão do onde investir. Então, por exemplo, eu como pessoa física, eu vou ter uma carteira de investimentos totalmente diferente da Fred como pessoa jurídica. E o que define essa carteira de investimentos? A necessidade desse recurso. Então, qual que é o prazo, qual o tipo de poupança ou de reserva, qual que é o risco que eu estou disposto a correr. Normalmente, eu como pessoa física, eu estou disposta a correr mais risco, porque como pessoa jurídica, eu posso precisar de capital de giro, amanhã, depois de amanhã, eu preciso ter liquidez, eu preciso ter capacidade de conversão desse investimento em recurso disponível para conseguir cumprir com qualquer obrigação. Então, para definir onde investir, eu preciso identificar, então, qual o tipo de reserva, se é reserva de emergência. O tipo de reserva, ele também vai identificar horizonte de tempo, que eu preciso deixar o meu dinheiro, qual que é o risco. Eu preciso olhar o mercado e identificar quais as opções de investimento disponíveis e o que me atrai de acordo com aquele nível de risco, aquele perfil de investidor que eu defini. Então, eu definindo meu perfil de investidor, eu crio políticas de investimento e olho investimentos disponíveis. Então, por exemplo, hoje a gente tem investimentos desde renda fixa a renda variável, tenho fundos de investimento, títulos públicos, ações em bolsas de valores, fundos imobiliários, fundos em moeda estrangeira, fundos internacionais. Então, eu posso ter N investimentos, mas nem sempre todos vão ser atrativos da mesma forma para todo mundo. Por quê? Cada um tem seu risco, cada um tem a sua necessidade, cada um tem um tipo de reserva, cada um tem um montante de recursos. Então, eu preciso compreender o mercado e identificar, dentre aqueles investimentos disponíveis, o que seria mais satisfatório para mim, o que seria mais atrativo para a minha pessoa. E olhando isso, eu também preciso verificar qual que é a relação de expectativa de retorno versus o risco, porque eu posso ter investimentos similares, eu digo similares em relação ao risco e prazo, e um me dá mais retorno do que o outro. Então, é super importante fazer essa análise. Essa análise é feita com base em histórico de rendimento. Eu sempre recomendo, se vocês não têm experiência com investimentos, procure um gestor, procure uma instituição financeira de credibilidade. Então, olhem na CVM se aquela gestora está cadastrada, se está tudo em dia, qual a saúde financeira. Busquem não cair em armadilhas de propaganda de mercado prometendo lucro fácil, porque lucro fácil não existe em finanças. Então, analisem, peçam ajuda para esse especialista, se você não tem conhecimento, dessas análises de opções disponíveis, como analisar risco e retorno, para que vocês consigam, então, constituir uma carteira de investimentos que seja atrativa ao perfil de vocês, como pessoa física ou também como pessoa jurídica. E o quarto pilar, que é um dos meus pilares preferidos, é o doar. E a gente pensa, para que doar? Então, a doação, ela aumenta o nosso bem-estar. Ela aumenta o nosso bem-estar geral, ela aumenta o nosso bem-estar financeiro, ela entra dentro de ações, atitudes de responsabilidade social. Muitas vezes a gente espera de terceiros, espera do governo, espera de empresas que façam ações relacionadas a isso, quando muitas vezes eu posso fazer a minha parte. Então, esse contexto de pandemia nos trouxe muito essa visão de que cada um pode ter um papel na sociedade, claro, dentro de seus limites, dentro de suas competências, mas eu posso também ter o meu papel e não só esperar dos outros, esperar de terceiros. Então, como eu posso ajudar? Então, muitas vezes essa ajuda, ela não é monetária. Então, essa ajuda, ela não entra muitas vezes em valores em reais que eu vou doar. Eu posso ajudar com o meu trabalho. Mas, na lógica financeira, eu vou estar deixando de ganhar, estar deixando de trabalhar no pilar 1, posso ter algum gasto, mas
eu estou trabalhando no meu pilar 4, que é o meu pilar doar. Então, a doação hoje, ela não é só uma doação monetária, então, a gente tem diversos projetos sociais, projetos de apoio à sociedade, à comunidade como um todo, que vão nos fazer bem. Então, qual a minha contribuição para a sociedade? Então, o que eu posso ajudar? Eu posso ajudar distribuindo alimentos, cozinhando, eu posso ajudar emprestando um pouco da minha experiência técnica, da minha experiência profissional. Quais são os tipos de doações possíveis? Então, a gente tem uma grande parte de doações. Por que eu, de novo, por que eu coloco isso como pilar da educação financeira? Porque ela envolve o nosso tempo, e a gente sabe que nem tudo pode ser mensurado em dinheiro, em valores monetários. Então, no momento em que eu dou, eu deixo de ganhar, eu posso gastar, mas eu estou praticando atos que, com certeza, o nosso benefício ele é muito superior de quem está recebendo. Então, esse quarto pilar do doar, ele tende a melhorar a nossa educação financeira. Então, como eu falei, são ações, são atitudes que acabam retroalimentando o meu comportamento financeiro, de forma que eu vá ganhar, gastar, investir cada vez melhor. Então, um dos maiores erros das pessoas é enxergar finanças separado do resto da minha vida, ou enxergar o setor financeiro dentro de uma empresa separada dos outros departamentos. Então, na verdade, finanças hoje é muito mais consequência do que ações e atitude. Então, finanças é muito mais consequência do que eu acredito, do que eu conheço, do que eu estou disposto a colocar em prática, do que é uma série de cronogramas e planejamentos que eu possa fazer. Então, pessoal, espero ter contribuído um pouquinho para vocês. Então, queria de novo agradecer muito o convite para estar aqui. É um prazer cada vez mais falar um pouquinho sobre esse tema que eu sou tão apaixonada, que eu amo. Hoje toda a minha vida acadêmica, a minha vida profissional tem se voltado muito a questões financeiras, não só do indivíduo, mas também questões de gestão financeira. Coloco aqui os meus contatos, então tanto o meu e-mail como meus contatos em redes sociais, para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, ou quem quiser entrar em contato e trocar alguma ideia comigo. Então, me coloco totalmente à disposição. Espero que esses breves minutos que vocês me acompanharam aqui tenha acrescentado para a vida de vocês, que esse é o meu propósito, tá bom?